vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Júlio César, Reverendíssimo Padre Marcos, Padre Bruno, queridos irmãos diáconos, queridos ministros da Eucaristia, acólitos, lideranças de comunidades, povo santo de Deus, aqui dessa paróquia, nessa cidade de piedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Com alegria e com satisfação estar com vocês, refletindo a palavra de Deus, celebrando esse tempo de festa, esse tempo tão singular aqui neste lugar abençoado pelo Pai Eterno. Hoje a Santa Palavra do Senhor vem nos orientar, meu irmão e minha irmã, para que nós creiamos mais, tenhamos mais fé. Lembrando que fé é dom de Deus. Fé é algo muito especial na vida de uma pessoa. Crer verdadeiramente. E tantas vezes na nossa vida nós não alcançamos esse dom, porque não temos aquele desejo interior de nos impulsionar, de nos lançar avante. A palavra do Senhor no Antigo Testamento chama Abraão de o pai da fé, porque ele teve uma coragem inusitada, e de fato a vida de Abraão, ainda Abraão, antes do seu nome ser mudado, foi tocada por Deus, e ele, crendo no Senhor, deixou tudo e foi seguir os passos da providência dele. E mesmo no momento em que o Senhor o testou, ele passou na provação. Quando seu filho estava indo para o holocausto e perguntou a seu pai: pai, cadê o cabrito? Ele disse: El Shaddai, Deus proverá. E proveu. Confiar no Senhor, meu irmão e minha irmã, entregar-se no colo de Deus, entregar a própria vida na providência divina. Já era difícil em tempos de outrora e não é mais fácil hoje. É um desafio para nós. E nós que temos fé no coração, mesmo que seja ainda pequenininha, precisamos amadurecê-la. Precisamos fazê-la mais forte. E o fermento da fé, guarde isso no seu coração. O fermento da fé é a oração. Se você quer crescer na sua fé, ore, reze mais, fale ao Senhor, tanto nas palavras já ditas, escritas, aquelas que nós aprendemos desde o catecismo, mas também dialogue com Deus, converse com Ele, faça sua oração espontânea. E ninguém vai pensar que você é louco, louca, se você estiver conversando em alta voz e conversando com Ele. Orar, falar com o Senhor, renovar a sua confiança. É assim que a nossa fé vai se amadurecendo.
É assim que nós vamos renovando também nosso ardor, nossa esperança, para continuar as lutas de cada dia. Hoje a palavra do Senhor vem nos mostrar que os judeus não compreendendo Jesus, porque ele dizia um pouco antes aqui que ele era o pão descido do céu, e aqueles que comessem sua carne e bebessem o seu sangue teriam vida eterna, e eles, peraí, como assim? Como assim? Esse é o filho do carpinteiro? Como é que ele vem dizer que a sua carne é comida, seu sangue é bebida? O Espírito Santo não estava neles ainda, e ainda não tinha acontecido, meu irmão e minha irmã, essa iluminação para a compreensão do mistério de Cristo. Eles tinham também muita inveja de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Olha só a fé, crer. Por não acreditarem, em qualquer situação tentavam encontrar uma maneira de dizer que ele era um impostor, que ele era louco, que as palavras dele não tinham sentido. Tentavam sempre desmoralizar o Senhor. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Mesmo Jesus esclarecendo para eles: os pais de vocês comeram maná no deserto, morreram. Agora, na plenitude dos tempos, eu sou o alimento da vida de vocês, para que tenham vida eterna. Sejam benditos, sejam preenchidos de felicidade, saciados completamente. Mas essas palavras só servem para quem crê. Essas palavras, meu irmão e minha irmã, só servem para quem realmente se entrega ao Senhor. Não adianta eu falar de Eucaristia para um pagão, ou talvez para um não católico. Ele não vai compreender. Talvez o não católico vai dizer que a nossa Eucaristia aqui celebrada seja mais ou menos um memorial simples, um símbolo. Mas a minha fé diz que não. A minha fé confessa, reconhece que a Eucaristia é Cristo mesmo, vivo e presente no altar, a quem eu adoro, a quem eu entrego a minha vida, renovo as minhas promessas, os meus bons desejos. Outros vão dizer: não, é um símbolo. Não é símbolo, é Deus mesmo, é Jesus presente. Mas só a fé é que me permite enxergar essa verdade, meu irmão e minha irmã. É só porque eu creio, é só porque eu tenho esse dom na minha vida. Não que o outro seja menor, porque assim não entende, mas essa é a minha fé, esse é o dom que Deus me deu. Eu reconheço o meu Jesus, vivo e presente no corpo e sangue. Fé, crer. É a fé, meu irmão e minha irmã, que faz com que nós possamos ir avante na vida. Veja a primeira leitura de hoje. Estava lá o profeta Elias caminhando no deserto, cansado. Sentou debaixo de um junípero, uma árvore, e no meio do seu cansaço e da sua labuta, o que foi que ele disse? Senhor, manda a morte, eu já não aguento mais. E o que ele fez? Caiu por terra, deitou ali debaixo daquela sombra no meio do deserto
e começou a dormir, se entregou. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes na nossa vida nós acabamos nos entregando diante dos sofrimentos, das maldades da vida, do mundo, dos cansaços, das labutas. Quantas vezes caminhamos e parece que não saímos do lugar. O cansaço bate. Podemos até perder as nossas forças, como aconteceu com aquele grande e singular profeta. E às vezes até no meio da dor e da angústia, dizer: o Senhor manda a morte, eu já não aguento mais caminhar, está difícil demais. Se você for olhar na sua vida, olha para você vai ver que muitas vezes você já se cansou de tanto lutar para conseguir algo e não dá certo. Parece que tem um negócio emperrando, parece que tem alguma coisa atrapalhando, parece que tem algum mexido ali que é para não dar certo. Aquela pessoa não se converte, essa pessoa que eu quero ver, ela não muda de vida, eu rezo, e mais o negócio me parece. Já aconteceu isso com você, meu irmão e minha irmã, de se sentir sozinho, cansado, abatido, ao ponto de falar: eu vou desistir. Quem já passou por isso, sem vergonha, ergue a mão, por favor. Sem vergonha, isso, tá vendo? E a vida é assim, é feita de desafios. O desafio que esse profeta viveu de ter que atravessar um deserto, esse deserto aqui, esse sim é simbólico, mesmo que fosse histórico, mas ele é simbólico nessa leitura aqui, é o deserto da nossa vida, da sua vida. São as nossas dores e cansaços, são as nossas labutas, são as travessias, e muitas vezes nós fazemos isso de maneira solitária. E quando nós não temos sucesso, nós desanimamos. Senhor, manda a morte, já não aguento mais. Quando ele se prostrou, porque era um homem de fé, guarda isso no seu coração, porque era um profeta de Deus. Quando ele se prostrou, um anjo do Senhor veio lhe consolar, e a palavra é bem clara, meu irmão e minha irmã. Ele coloca ele de pé: levanta-te, come. E ele vai lá e vê um jarro d'água, comeu, bebeu. Tinha lá um pão assado debaixo da cinza. Não sei por que estava debaixo da cinza, não, mas estava. Eu não comeria um pão debaixo da cinza, mas ele foi chamado para comer esse pão e tomar essa água. Comeu, se alimentou, se fortaleceu. Caiu para o lado de novo e quis dormir. E aí o anjo foi e ajudou ele e falou: olha, acorda, levanta e continua o caminho. Ele é longo, o desafio é longo. E a palavra do Senhor vai dizer que por 40 dias e noites aquele alimento de Deus deu força ao profeta para que ele continuasse a sua travessia pelo deserto. Meu irmão e minha irmã, é isso. 40 dias e noites é um ciclo da vida, na palavra do Senhor. Quando nós temos Deus conosco, quando nós nos alimentamos do Senhor, nós temos força para enfrentar os desertos da vida. Nos alimentamos e nos fortalecemos, e mesmo que cansados, continuamos o caminho. Mas é preciso crer, é preciso saber que tem um Deus que olha por mim, é preciso reconhecer essa graça que é operante na vida daqueles que temem o Senhor.
Se não houver isso, mesmo Deus sendo Deus, Ele não vai entrar na sua vida se você não deixar. Ele não vai agir na sua história se você não permitir. Ele não vai iluminar nada na sua vida se você não abrir a porta para que essa luz entre. Por isso, meu irmão e minha irmã, aquele profeta do Senhor foi valido, alimentado para a sua vida por causa da bondade e providência de Deus. O Senhor alimenta a vida de todos nós batizados, já na plenitude dos tempos, quando nós a Ele recorremos em nossos cansaços, em nossas dores. E nós somos privilegiados pela nossa fé. Eu sempre digo isso. Como é bom eu poder ter o direito, a graça, a bênção de adorar o meu Senhor. Não só em espírito e verdade, mas na Eucaristia. Como é bom eu poder comungar dele na minha vida. Como é bom saber que o Senhor me permite fazer as minhas lutas serem travadas, não na solidão e no cansaço do deserto, mas com Ele ao meu lado, sendo minha força e o meu sustento todos os dias. Mas só entende isso quem tem uma fé amadurecida na oração. Quem busca o Senhor com fé e na oração procura entender e fazer a sua vontade. São Paulo escreve aos Efésios, a segunda leitura, dizendo que nós devemos nos alegrar com o Senhor e nunca entristecer o coração do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E a nossa vida, o nosso modo de ser e viver com fé e oração, vai fazer com que nossos passos sejam dados segundo o Espírito Santo, segundo a graça de Deus. E ele vai dizer que na vida de quem está com o Senhor não existe amargura. Guarda as palavras do Padre, hein? Na vida de quem está com Deus não existe o que, gente? Não existe irritação também. Não existe cólera, aquela raiva, gente colerizada, né? Brigueta, gritaria, injúrias. E São Paulo vai dizer: porque vocês creem que nada disso fique entre vocês, vivam uma vida diferente, tirem toda a maldade do coração, sejam bons, olhem uns para os outros com compaixão, imitem o amor de Deus, perdoando-vos mutuamente. Sejam imitadores do Senhor e o amem verdadeiramente, para que assim todas essas atitudes de vocês sejam como que uma oblação ao céu. Meu irmão e minha irmã, hoje essa palavra vem chamar a atenção de todos nós. Vamos nos alimentar da nossa fé, vamos proclamá-la, vamos vivê-la na nossa vida e na nossa carne. Vamos deixar Deus ser Deus em nossa vida, dentro de nós. Não vamos perder tempo. Vamos nos alimentar daquele que pode nos saciar. Vamos buscar aquele que quer ser encontrado e se deixa ser encontrado. Que a força do alimento da Eucaristia, da oração, o pão da palavra, a força do alimento que a minha fé proporciona, traga para nossas vidas energia, garra, para que nós possamos atravessar as dificuldades, porque esse mundo sempre vai impor dificuldades na minha vida. Esse mundo sempre vai tentar atrapalhar aqueles que são de Deus. Mas porque eu creio e oro, o Senhor sempre será a minha força, a minha luz e a minha proteção. Confie no Senhor, ore a Ele, não se desespere,
Procure viver uma vida segundo a sua vontade e deixe Deus trabalhar na sua vida, fazendo-se instrumento dele nesse mundo. Deus vai fazer uma mexida na sua história, um reboliço. Muitas coisas acontecerão como que numa guinada, numa conversão total. Mas tudo isso para que você seja melhor, maior, mais santo e mais agradável aos céus. Que Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora da Piedade, nos oriente para que a luz do Espírito Santo, também celebrado nessa festa, nessa preparação festiva, seja com 12 virtudes frutífera em nossa vida. Quem acredita nessas palavras, diga amém. 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 Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,